boa noite para você. O Entrevista Coletiva de hoje fala sobre um assunto ligado à mobilidade urbana da nossa capital, a chamada tarifa zero no transporte público, ou seja, o usuário poder circular nos ônibus sem pagar pelo bilhete, mas alguém tem que pagar essa conta. E no caso de Belo Horizonte, ela não é barata. A Prefeitura estima que o sistema custa quase 2 bilhões de reais por ano, dos quais 700 milhões já são subsidiados pelo município. Recentemente, um projeto de lei com a proposta de gratuidade passou em uma comissão da Câmara e a discussão continua, por lá e aqui também. A gente está recebendo aqui no nosso programa o urbanista e professor da UFMG, o Roberto Andrés. Tudo bem, Roberto? Bem-vindo mais uma vez, boa noite. Lucas, uma alegria estar aqui. Também aqui com a gente o vereador Bruno Pedralva, do PT, até para trazer esse clima lá da Câmara. Tudo bem, vereador? Boa noite. Tudo bem, Lucas. Boa noite. Alegria estar com vocês. E sempre aqui com a gente também participando do programa. De forma remota, o vereador Braulio Lara, do Novo, também fará uma participação aqui no nosso programa. E sempre conosco, nosso comentarista de política, o Orion Teixeira, e o nosso diretor de jornalismo, o Murilo Rocha. Boa noite, pessoal. Bem-vindos. Bom, a discussão é ampla, bom que a gente tem tempo aqui no programa para isso. Eu queria começar trazendo aqui a participação do vereador Braulio Lara, ele que inclusive também é presidente da Comissão de Mobilidade Urbana da Câmara. Vamos conferir o que ele tem a falar sobre isso de tarifa zero aqui em BH. Tarifa grátis não existe, alguém sempre vai pagar essa conta. E em Belo Horizonte a gente não tem transparência no custo do sistema de ônibus, quanto deveria de fato custar a tarifa. O que a gente sabe é que é um sistema muito caro e que recebe um subsídio bilionário da Prefeitura de Belo Horizonte. Em 2022, a gente teve um repasse de 250 milhões, que depois subiu para 750 milhões e assim vai anualmente. A gente já passa de 1,5 bilhão. Agora, o que o projeto está trazendo, praticamente, é uma criação de um novo imposto que vai pegar e afetar os médios e pequenos empresários, colocando para eles mais uma carga tributária, digamos assim, para custear uma minoria. Olha a questão, por exemplo, da conta de luz. É aumentar para a maioria para pegar e garantir isenção para uma minoria. E, na verdade, não adianta fazer isso tudo sem ter transparência. Nós temos em Belo Horizonte o contrato de concessão de ônibus vencendo em 2028. E se a gente não fizer uma reforma estrutural no contrato, não dá para a gente falar de tarifa zero. O que a gente precisa realmente é de transparência para que assim a gente possa melhorar a mobilidade da nossa cidade. Olha, enquanto a gente rodava essa fala do Braulio, o Roberto foi balançando a cabeça. Eu sei que ele não concorda. O Roberto é uma das principais vozes hoje acho, nesse debate aqui em Belo Horizonte, que defendem justamente essa viabilidade da chamada tarifa zero. Então, começo com você, então, Roberto. Não, muito respeito pelo vereador, mas tem algumas informações aí que não são exatamente isso. Esse projeto não cria nenhum imposto. Ele simplesmente substitui o Vale Transporte por uma contribuição das empresas. As empresas já pagam o Vale Transporte. Ninguém está inventando nada de novo. Mas passam a pagar uma contribuição que divide a conta melhor para todo mundo e permite arcar com todo o sistema. A tarifa zero já existe em 135 cidades brasileiras e aos domingos em capitais como São Paulo e Brasília. E a política é um sucesso. E talvez seria importante para muitas pessoas que estão nesse debate das empresas da cidade saberem que as cidades com tarifa zero atraíram mais empresas. Elas não perderam empresas. Tem estudos mostrando crescimento de 7% de empresas nas mais de 50 cidades que foram avaliadas nesse estudo. A gente vê aumento de venda no comércio, aumento de arrecadação de ICMS e de ISS. Sim. Então, para o comércio da cidade, para as empresas do município, a política tem sido muito benéfica. Só para ficar em você ainda, Roberto, esse ponto que o Braulio traz, acho que é aquele velho ditado que a gente usa, né? Não tem almoço grátis, isso é um fato. Claro que tem que ser uma preocupação, né, de saber como isso seria financiado. Você poderia explicar rapidamente, pelo menos desse projeto em tramitação, de que forma ele viabiliza isso, né? Buscaria viabilizar isso? No último ano, o sistema de transporte em Belo Horizonte custou cerca de 1,5 bilhão de reais. Desses recursos, somente cerca de 450 milhões vieram da tarifa. Olha que curioso, a tarifa, que todo mundo acha que é ela que custeia o sistema, não existe almoço grátis sem pagar a tarifa, mas ela só respondeu por 1/4 da receita. O Vale Transporte correspondeu por uns 540 milhões e 700 milhões de subsídio da Prefeitura. Então, a Prefeitura está entornando dinheiro que deveria estar indo para a saúde e para a educação, no subsídio do sistema de ônibus. E vale perguntar para a população acha que esse investimento de 700 milhões está dando resultado em melhoria do transporte? O serviço está bom, não? Acredito que não, né? O que esse projeto faz? Ele racionaliza a contribuição das empresas. Então, ao invés da empresa contribuir com o Vale Transporte, quando você zera a tarifa, acaba o Vale Transporte. Ninguém mais vai pagar Vale Transporte em BH.
Então, o microempresário, a pessoa que tem um empregado doméstico em casa, não vai pagar mais vale transporte. E passa a ter uma contribuição para empresas com mais de 9 funcionários. Essa contribuição ela foi calculada em R$ 185 para esse projeto. E quando você tem a contribuição de mais de 1.200.000 empregos que tem em Belo Horizonte. Por funcionário? Por funcionário por mês. Quando você tem a contribuição de mais de 1 milhão de empregos que tem em Belo Horizonte, a arrecadação anual passa de 2 bilhões. Então você permite financiar todo o sistema e você desonera duas partes dele. O próprio usuário, que não tem que pagar mais R$ 5,75, uma das tarifas mais caras do Brasil, que impede a população de circular, e o poder público, que está gastando 700 milhões de reais por ano de um dinheiro que deveria estar indo para a saúde, para a educação, para a manutenção dos parques, para a melhoria da assistência social e outras áreas da cidade. Para as empresas ia ficar mais barato também, pelo que eu estou entendendo, né? Como que é? Para as empresas ficaria mais barato também, pelo que eu estou entendendo. Se você pega vários casos, fica mais barato para as empresas. É claro que tem uma distribuição desse pagamento por todos os empregos do município. E aí, realmente, você tem uma arrecadação maior. Agora, eu queria entrar num ponto técnico aí, que você falou que não é bem isso, mas eu não vejo de outra forma. Eu concordo, de certa forma, com o vereador, que vai ter que ser a criação. E até queria a opinião do vereador, também Bruno Pedralva. Como que as empresas vão pagar isso? Tem que ser através de uma taxa ou de um imposto, né? Essa contribuição, que está chamando de contribuição, mas vai ter que ser um imposto. E esse é um dos pontos, né? Se for imposto ou uma taxa, parece que teria que ser um projeto da própria prefeitura, não poderia ser o legislativo determinando que o executivo criasse uma taxa. Parece que é um dos problemas. Como é que isso? Queria que os senhores falassem um pouco disso. Como que seria essa, né, seria em forma de taxa, de imposto, enfim, como é que isso funcionaria? Nós estamos usando muito esse termo contribuição por uma questão muito objetiva. Se não tem tarifa para ser paga, não faz sentido o empregador pagar vale transporte. E a gente repete essa análise de que em todas as cidades onde a gente já implementou a tarifa zero, o comércio foi muito beneficiado, porque isso aumenta em torno de 15%, às vezes até um pouco mais, 20% a circulação, né, assim, de pessoas e também a chance das pessoas comprarem. Né? Como a cidade ela é majoritariamente uma cidade que vive de serviços, a gente entende que isso vai fazer bem para a economia, inclusive vai ajudar as empresas a melhorarem, né, suas vendas, seus negócios. Então, o ponto fundamental é esse. A gente acredita que Belo Horizonte pode ser a primeira capital do Brasil, neste momento que é crucial, né, para o futuro do transporte público municipal, quando o contrato de concessão ele vai se encerrar. A gente pode ser a primeira capital do Brasil a implementar esse sistema, inclusive dar exemplos para o Brasil. Nós estamos na luta, junto aqui à Prefeitura de Belo Horizonte, para convencer a Prefeitura, para convencer a Câmara e convencer a cidade, mas a gente também está com frentes de batalha junto ao governo federal, junto ao próprio Estado, porque a gente acredita que tem que ter uma mudança até mais profunda mesmo, né, de legislação federal, para que a gente possa conseguir azeitar todas essas equações. Mas a gente repete, Belo Horizonte pode ser a primeira capital do Brasil a implementar a tarifa zero. Vereador, mas aí como é que vai funcionar assim? A lei lá vai falar o empresário vai parar de pagar o vale transporte, vai ser o quê? Essa é a minha pergunta, acho que o Braulio também ele pensa nisso. É um imposto? Não é um imposto. É uma taxa? Tecnicamente é a taxa de transporte público. Isso. E a Câmara pode criar a taxa sim. Quem inclusive trouxe esse respaldo foi, vocês entrevistaram ele aqui, o professor Francisco Tavares, lá, coordenador do Observatório Brasileiro do Sistema Tributário, que traz esse respaldo de que o Poder Legislativo pode sim criar taxas. A gente entende que é uma contribuição das empresas, mas o nome técnico dela é a taxa de transporte público. Entendi. E aí vou pegar uma outra repercussão que teve. O prefeito Álvaro Damião concedeu uma entrevista para a Band News no dia 23 de maio. E ele falou o seguinte, você já tocou de certa forma nesse ponto, mas eu queria voltar aqui. Ele falou que se criar essa taxa, o empresário vai migrar, por exemplo, o cara que tem a empresa dele aqui vai migrar para Nova Lima, vai migrar para Sabará. E aí, quando o Lucas perguntou se vai ficar mais barato, ele falou que depende dos casos. Queria saber, assim, quais casos que o empresário vai ter que pagar mais, dependendo do tamanho da empresa, e quais que ele pagaria menos, por exemplo. A gente até, depois dessa entrevista do prefeito, pediu ao pessoal do CDPLAR, que está desenvolvendo um estudo lá da UFMG, sobre possíveis fugas de CNPJs ou se há atração de CNPJs. Porque o que a gente conhece na experiência de tarifa zero é que é mais atração de CNPJ do que fuga. Agora, sabe quem são os grandes pagadores dessa contribuição? A UFMG, meu empregador, a Prefeitura de Belo Horizonte, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, o TJ. Nenhum desses órgãos públicos vai migrar da capital para Sabará para deixar de pagar uma taxa, uma contribuição de R$ 175, R$ 180 reais por funcionário. Supermercados que vão continuar operando na cidade. Então, quando você vai olhando para a lista de quem vai arcar com essa contribuição, o setor que pode eventualmente migrar, ele é pequeno. O setor de serviços, uma startup, eventualmente vai colocar um endereço fiscal em Nova Lima e trabalhar em BH, mas os economistas chamam isso de rigidez de mobilidade.
São aqueles setores que não faz sentido ou que não tem possibilidade de migrar. Então, esse estudo é justamente para mostrar qual que seria o tamanho do potencial de empresas saírem do município. Mas, pelo que a gente olha de início, parece muito pequeno. Parece muito residual a possibilidade. Ainda mais que esse setor de serviço já saiu um pouco do município, né? Por causa de uma diferença de SS entre BH e Nova Lima. E muita gente colocou a sede da sua empresa ali em Nova Lima, no Vale do Sereno, mas continua operando aqui em BH, né? Eu acho que isso é residual, mas esse estudo vai mostrar para a gente. Orion. Bruno, do ponto de vista político, o prefeito disse que ele é radicalmente contra o projeto. Diz que até que não é imbecil de aprovar uma ideia como essa. Dentro da Câmara existem 21 vereadores que já apoiam essa proposta. Mas na hora do voto, na hora do vamos ver ali, são 28 os votos necessários. Você acredita em termos de composição política, o prefeito tem força para barrar a votação e se ela for aprovada, for em frente, ele pode inclusive vetar. Primeiro, lembrar que são 22 vereadoras e vereadores que assinaram o projeto. Segundo, dizer que, na realidade, o prefeito Álvaro fez esses comentários e a gente, logo de início, já está dialogando com ele, inclusive. Nós tivemos uma reunião da bancada do PT com o Álvaro e o ponto mais tenso da reunião foi justamente sobre isso, tarifa zero. E ele está disposto a conversar melhor sobre o tema porque ele realmente ainda não se debruçou com profundidade. E um interlocutor muito importante nessa discussão é o secretário de governo, que é uma pessoa de grande capacidade técnica e política, que é o Guilherme Daltro, com quem a gente tem aprofundado essa reflexão. O Guilherme recebeu na semana passada, por um pedido nosso, tanto o Roberto, nosso professor da UFMG, quanto um professor de uma universidade de Mississippi, dos Estados Unidos. Isso. E também uma pesquisadora da UERJ e um gestor, o secretário de Mobilidade de São Caetano do Sul, para aprofundar essas reflexões mais técnicas do impacto na tarifa. E dois achados fundamentais. Primeiro, o exemplo de São Caetano do Sul, uma cidade de médio porte, do interior de São Paulo, que implementou tarifa zero. O prefeito, inclusive, de lá era de direita, eu diria até da extrema direita. Atualmente, o prefeito que venceu a eleição é do PL, que é a continuidade de uma gestão anterior de direita, e que o tarifa zero tem sido um sucesso em São Caetano do Sul, independente da facção ideológica, do agrupamento ideológico. Inclusive, na avaliação do secretário de Mobilidade, foi um dos fatores que contribuiu muito para a reeleição do prefeito, repito, de extrema direita de São Caetano do Sul. E segundo, os pesquisadores têm apontado, inclusive nos Estados Unidos, tem essa experiência, tem várias experiências, mas essa é uma delas que a gente conseguiu estudar, de tarifa zero, e a gente percebe efeitos secundários do modelo de tarifa zero que são, assim, até incalculáveis. Por exemplo, hoje em Belo Horizonte, nós temos 600 mil pessoas na fila para exames e consultas especializadas no SUS. Sabe quanto que é o absenteísmo? 40%. Eu sou médico do SUS, trabalho a vida inteira na periferia. 40% não comparece. 40% não comparece. Por conta do transporte, não ter... Um dos motivos principais é o preço da tarifa. Eu me lembro que eu, médico, trabalhando num bairro que era na divisa de Neves, um bairro chamado Lagoa, eu tinha pacientes que, às vezes, com doenças graves, uma paciente que tinha um câncer de boca, precisava fazer radioterapia aqui, pertinho da Band, no Hospital Luxemburgo. Ela não conseguia. Tinha que pegar 3 ônibus, sair de lá às 5 horas da manhã, sem falar o preço. O preço da tarifa inviabilizava muito. Metropolitana é pior. Então, eu não tenho dúvida que Mas vai diminuir o absenteísmo, por exemplo, de já tem tarifa zero zero para essas pessoas doentes? Sim, Agora foi uma conquista recente nossa lá na Câmara, a gente conseguiu, com a discussão do subsídio, incluir para pessoas em tratamento para câncer. Mas ainda é um processo que está muito burocrático e que precisam melhorar o acesso dessas pessoas. Mas várias pessoas pedem consultas, exames com cardiologista, com neurologista, exames caros, porque não conseguem pagar tarifa. A gente sabe disso, Ainda é um problema real do sistema de saúde. Sem contar que o acesso, por exemplo, facilitado a parques, acesso à cultura, acesso a todos os serviços públicos que a gente pode oferecer, isso melhora a qualidade de vida das pessoas. É um recurso que às vezes a pessoa vai poder usar para comer melhor, com mais saúde, para poder usufruir da vida da cidade. Então a gente acredita, não é só uma questão ideológica, eu repito, é uma questão que tem sido motivo de estudos científicos, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e os impactos para a saúde, para a qualidade de vida da população são incalculáveis. Portanto, a gente tem esperança sim que o prefeito Álvaro Damião, que tem uma sensibilidade social, vai entender que a tarifa zero é uma oportunidade para o povo de Belo Horizonte e para ele também como dirigente da futura primeira capital do Brasil com tarifa zero. Agora, pensando nessa modulação desse hipotético contrato aí em um cenário de tarifa zero, por exemplo. Hoje o serviço já é super criticado, a gente sabe. Não importa a região da cidade, o usuário
reclama do serviço de transporte aqui de Belo Horizonte. Dependendo do horário, ele não consegue pegar ônibus. No horário de pico, aí sim, tem uma circulação maior. Como é que funcionaria isso em um contrato? Nem sei quem que seria o responsável. Seria uma empresa só ou várias empresas, mas elas também teriam que cumprir uma tabela de horários, elas teriam que respeitar essa questão do horário de pico, as periferias de bairros mais distantes deveriam ser atendidos de que maneira? Como é que isso tudo ia ser colocado em contrato, por exemplo? Bom, a gente pode e deve, né, avaliar os exemplos das cidades que já implementaram tarifa zero para planejar essa transição. Importante destacar, tarifa zero não significa um sistema estatal de transporte municipal. Não é a prefeitura que vai comprar ônibus, fazer concurso, botar o servidor público lá para dirigir o ônibus e cobrar. Cobrar não, porque não vai ter tarifa, mas para regular a entrada das pessoas. Na realidade, a gente pode passar também por processos, naturalmente, de contratualização com empresas que, enfim, têm os ônibus e tudo mais. E a gente observou nas cidades que já implementaram a tarifa que o aumento, que ocorre um aumento significativo de pessoas que circulam para a cidade fora do horário de pico, justamente porque tem a tarifa zero, então a pessoa aproveita, né, porque precisa fazer uma compra, precisa se deslocar para algum serviço, resolver alguma coisa, ele pega o busão fora do horário de pico, né? Mas também tem um pequeno aumento, sim, no horário de pico. Isso vai ter que ser planejado, mas é importante destacar, acho que o Anderson tem dados até mais detalhados sobre isso, que Belo Horizonte, o sistema de transporte municipal de Belo Horizonte, desde a pandemia, já tem sofrido com uma diminuição da frequentação de pessoas. Então, a gente acredita que o Tarifa Zero pode ser uma oportunidade, inclusive, para a gente equacionar melhor, né, o deslocamento das pessoas fora do horário de pico e também, né, utilizar a malha de transporte que existe em Belo Horizonte. Naturalmente, a gente precisa de investimentos de qualidade, ar-condicionado, qualidade do busão, mas a gente acredita que esse modelo, com a tarifa e com o subsídio da prefeitura, mas todo o gasto, toda a manutenção só por conta das empresas, ele é mais custoso do que se a gente implantar o modelo de tarifa zero, que vai permitir, né, um controle maior do poder público sobre, né, o custo do transporte, eu diria, e também vai permitir, como eu disse, mais circulação de pessoas pela cidade, em que todo mundo vai ganhar. Agora, eu só queria fazer uma ponderação que eu acho interessante nessa discussão, porque acho que quando se fala em algum serviço dessa monta como do transporte gratuito, claro que é uma coisa boa, mas não é assim quando você vê a repercussão. Tanto que não é uma bandeira que a população está preocupada. Se você andar na rua aí, ninguém vai falar tarifa zero entre as 5 principais prioridades. Mesmo porque 75% das pessoas, dos usuários, já recebem o Vale Transporte. Né? Mais ou menos, acho que é isso, mais ou menos já usam o Vale Transporte, ou seja, elas não pagam diretamente do bolso delas. Há uma garantia que vai aumentar o número de pessoas andando nos ônibus, e por que vocês acham que tem essa resistência? Né? Assim, às vezes eu vejo os comentários de uma postagem sobre tarifa zero, pessoas dos mais variados tipos, esse pessoal é maluco, absurdo não pagar, assim, uma coisa que ela pode ser beneficiada. Né? Assim, o problema não está na cultura, talvez, que temos, o pensamento que temos sobre o transporte público? Ô Murilo, as cidades que têm tarifa zero costumam ter aprovação de 90%, 95% da população. São Caetano do Sul, ele relata que fizeram uma pesquisa 98% de aprovação. Ainda assim, nas caixas de comentário está cheio de gente reclamando. Então, existe os 98% que aprovam, existe os 2% barulhento, que chega lá no comentário do jornal e fala: está cheio de gente dormindo, está cheio de vagabundo no ônibus, tem gente que está dormindo lá dentro, meu ônibus ficou cheio e tal. Mas é uma política de muita aprovação popular. É claro que tem uma franja barulhenta, mas podia até fazer pesquisa aí, seria muito interessante a gente ver. Porque o que a gente... Não é à toa que 22 vereadores assinam um projeto como esse, assim. Os vereadores sentem o vento da opinião popular, né? E complementando, assim, o que o Bruno traz, que é muito interessante nessas cidades, elas têm aumento de 3 a 4 vezes o número de usuários. Então, São Caetano do Sul, 22 mil viagens dia, passa para 90 mil viagens dia. Caucaia, 18 mil viagens dia, passa 90 mil. E afetou a qualidade. Mais ainda. Os ônibus ficam mais cheios, mas eles ficam mais cheios quando? No entrepico. Então, você aumentou o número de viajantes em 300%, mas aumenta-se a oferta número de ônibus em 35%, 40%. Por quê? No horário de pico, no horário de entrepico, o ônibus ficava vazio. Era um serviço público circulando pela cidade, ofertado para a população, queimando óleo diesel e vazio, andando sozinho ali naquele horário de 3 da tarde, de 2 da tarde, 4 da tarde. Então, nesse horário, os ônibus ficaram mais cheios, porque as mulheres,
as pessoas mais velhas, as crianças, os estudantes passaram. Ninguém é bobo de ir para o ônibus no horário que está cheio, né, gente? As pessoas passam racionalmente a usar os horários que estão mais vazios e aproveita-se melhor um sistema que já está circulando. Né? Então, nesse sentido, a gente tem visto uma aprovação popular muito grande. A taxa de cidades que revogaram a medida, ela é de menos de 3%. Em 135 cidades, somente 5 revogaram a medida. A grande maioria seguiu com 97% seguiu com a política. Mesmo quando perde a eleição, vem a gestão seguinte e não revoga a tarifa zero. Vamos só para o nosso intervalo, chegamos aqui na metade do programa. A entrevista coletiva vai para uma pausa, mas é super rapidinho. Volta com entrevista coletiva que fala sobre a possibilidade de BH adotar a chamada tarifa zero no transporte público. O Orion deu sinal aí para fazer a pergunta, Orion. Ô, Bruno, projetando essa discussão aí para a área que você é muito ligado, que é a saúde, é médico, né? Há um tempo atrás, essa questão cultural, né? Há uns 40 anos talvez atrás, ninguém acreditaria que a saúde pública poderia ser gratuita, né? Hoje a gente vê até estrangeiros aqui espantados de ver quando são atendidos, não tem que pagar nada, não paga nada. Enfim, poderíamos projetar esse modelo, ou fazer um paralelo desse modelo do SUS, do Serviço de Saúde Pública, para o transporte, nesse modelo de financiamento? Exatamente. A gente sabe que o transporte, ele é público, né? Mas na prática ele é um sistema todo privado, né? Porque afinal de contas a tarifa que o cidadão individualmente pagava, seja através do seu próprio bolso, seja através do empregador, alimentava um sistema, e ainda alimenta de certo modo, em que o recurso vai para a empresa que diz para a prefeitura, né? Quantas pessoas pegaram o ônibus, e isso alimentava todo o sistema. Então, na medida em que a gente entende que o transporte público ele tem que ser organizado pelo poder público, a gente entende que não depende só da tarifa que a pessoa paga na roleta, né? Então, vamos ter outras formas de contribuição para que o Estado, que a prefeitura, né, ela possa administrar todo o sistema de transporte público. É um passo a mais para que ele seja efetivamente público, não só no nome, mas também público e coletivo. E no SUS, a gente vê isso claramente, assim, a gente entende que a existência de um sistema de saúde que dá atenção para todas as pessoas, ela ajuda a evitar injustiças, que na saúde a gente chama tecnicamente de iniquidades. A gente tem pessoas mais frágeis, que muitas vezes são as pessoas que às vezes analfabetas, mais empobrecidas, que às vezes quando adoecem, quando tem uma doença como diabetes, né, assim, não consegue se organizar, se controlar de forma muito pior, né? E se fosse um sistema só privado, né, de mercado, a pessoa vai lá e paga, ela teria menos acesso e morreria mais rápido. Então, o SUS ela ajuda a evitar esse impacto ruim do determinante social na saúde das pessoas. E eu repito que, no caso específico da tarifa zero para a saúde, os impactos potenciais são incalculáveis, tanto para facilitar o deslocamento das pessoas para ir no seu posto de saúde, para ir numa consulta, num exame especializado, quanto também para circular mais pela cidade e poder usufruir das coisas boas que a cidade tem, os nossos parques, né, assim, as nossas atividades culturais. Isso vai facilitar com que as pessoas circulem mais para a cidade e a grana que gasta ali na tarifa vai poder ser gasta de outras formas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que foi o Roberto que comentou que São Paulo, né, já está com tarifa zero aos domingos, não é isso, Roberto? Pensando na complexidade aqui de Belo Horizonte, hoje a capital até já tem gratuidade naqueles micro-ônibus de vilas e favelas, né, que é uma coisa recente também. Vocês acham, vereador Roberto, que a gente poderia começar, talvez, até chegar a essa tarifa zero, dispensar em dias da semana ou regiões da cidade poderiam ser beneficiadas pela tarifa zero, ou é um projeto que, se for para ser implementado, já tem que ser assim, tarifa zero mesmo, na cidade toda? O projeto prevê a implementação em 4 anos. Eu acho que uma regulamentação e um pensamento da forma de implementação pode ser feita. O desafio é que ele prevê uma forma de financiamento que precisa ser substituída pelo Vale Transporte. Então, se você, né, a prefeitura tem falado assim, vamos fazer para o CAD único, vamos fazer para fulano, uma coisa parcial, vamos reduzir a tarifa. Tem falado, excelente, acho que o poder público, a Câmara fez uma proposta, com o apoio da sociedade, uma proposta muito consistente, está avançando e está sendo o debate que a Câmara está trazendo. Se a prefeitura quiser trazer uma outra alternativa, muito bem-vinda, mas ela tem que ser capaz de se financiar. O que é interessante da proposta da Câmara é que ela cria um desenho que financia todo o sistema. Se você não abrir mão, se o empregador tiver que continuar pagando o Vale Transporte,
aí não é possível trazer essa contribuição. E aí vai arrecadar como essa tarifa zero parcial. Tem feito esse debate lá com o pessoal da prefeitura, nossa, então talvez o parcial é mais caro do que o total, né? Algumas pessoas estão começando a perceber isso. Tá. Agora, você apresentou uma conta aqui, eu queria ver se é isso mesmo. Hoje o sistema custa 1,5 bilhão ano. Ano passado foi isso. Isso, foi o custo. Caso seja implementada essa taxa, essa contribuição, você falou da possibilidade de arrecadar até mais de 2 bilhões. Esse valor, sem o subsídio da prefeitura, seria diretamente pela contribuição, chegaria a esse valor de 2 bilhões de reais? Chegaria a esse valor. A gente tem 1.200.000 empregos no município, uns 200.000 ficariam isentos, porque seriam em empresas de até 9 funcionários. Cerca de 1 milhão que pagariam essa contribuição mensal de 185, ao final do ano, quando você tem que dar uns 2 mil reais por ano, isso daria 2 bilhões. Ou seja, teria mais dinheiro na prática, inclusive, para o sistema. Seria mais dinheiro para o sistema poderia aumentar. A gente tem um problemão em BH que é o ônibus noturno. O ônibus noturno sumiu. Se já for em bar, e aí a pessoa está fechando o bar 10h30 da noite, desesperado para os funcionários poderem ir embora. Não é porque a pessoa que te quer mal, é porque o ônibus não passa mais. Os ônibus BH viram abóbora. Síndrome da Cinderela, cidade dos botecos. A gente devia estar assim, bombando de madrugada, tudo acontecendo, show, festival e tal. Vira tudo abóbora, o povo tem que sair correndo para casa. Poderia aumentar para ônibus noturno, porque você poderia aumentar a oferta do sistema de transporte. E a prefeitura ia economizar, Murilo, 700 milhões de reais do subsídio, que está faltando para a saúde e educação. Sem dúvida. Mas nesse sentido, o diálogo lá com o secretário de governo tem sido muito proveitoso, com o Guilherme Dalto, porque ele justamente está fazendo essas contas e está percebendo que, poxa, poder investir mais em saúde, em educação, em parque, em praça, etc., é muito importante para o município. E destacando que empresas pequenas, né, com até 9 trabalhadoras e trabalhadores, não vão pagar nada. Na realidade, vai ser um estímulo ao pequeno empresário na cidade de Belo Horizonte e, portanto, a gente entende que não há prejuízos, né, assim, com essa medida. É uma medida em que, efetivamente, todo mundo ganha. Não tem a menor dúvida disso. Mas a incompreensão, a dificuldade de entender como é que essa conta vai fechar, né? A questão da econômica aí. Talvez esse aí que o prefeito seja preocupado. Porque você falou que o Vale Transporte chega a uns 500 milhões de reais. Os passageiros, mais 400 milhões de reais. A prefeitura entra com 700 milhões. Enfim, como vocês conseguiram fazer essa conta de chegar a 2 bilhões sem o passageiro, sem o Vale Transporte e sem o subsídio? É porque o Vale Transporte é substituído por essa contribuição e ela abarca todo o rol de trabalhadores do município. Porque o Vale Transporte é facultativo. Então, a minha universidade, o meu empregador não paga o meu Vale Transporte na UFMG. Possivelmente não paga o de vocês, porque quem tem salário mais alto opta por não receber o Vale Transporte. Quando você estabelece essa contribuição fixa por funcionário, contribui por todo mundo. Aí você pega todo o rol de funcionários do município. E aí, a gente tem, inclusive, estamos reunindo lá com a Secretaria da Fazenda, com a Secretaria de Planejamento, para eles nos ajudarem a refinar esses dados. Mas os dados foram apresentados para o secretário e eles estão vendo que os dados fazem sentido e que a arrecadação é essa mesmo. E quem vai gerenciar esse fundo? Até para evitar... O fundo já foi criado pelo plano diretor, né? O Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, já existe. Aí a gestão dele é do Poder Público Municipal. Roberto, você comentou que o país tem 135, quase 140 cidades que já implementam tarifa zero em maior ou menor grau. Qual que é a cidade que é o exemplo, a cidade a ser mirada, que tem desenvolvido bem essa política? E qual que seria a maior, aproveitando para perguntar? Hoje a gente tem tarifa zero no metrô de Teresina. Então é uma primeira capital já com tarifa zero, mas somente no sistema de metrô, que é minoritário lá, os ônibus têm mais responsabilidade por número de viagens que o metrô. A segunda maior é Caucaia. Eu visitei Caucaia, fiz uma matéria para a revista Piauí, investigando, conversei com o presidente da CDL, ele me falou 30% de aumento da venda do comércio. Conversei com um comerciante, dono de supermercado, ele me falou, dobraram as vendas no comércio, eu vendia 1,4 milhão por mês, hoje eu vendo 2,9. Conversei com um dono de uma loja de roupa, muito interessante o caso dele, porque ele tem 13 lojas no Ceará, uma delas em Caucaia. Só de Caucaia que cresceu 30% as vendas. Então, quase que as outras lojas dele são, como a gente fala na academia, grupo de controle, né? Para você comparar se aquele experimento está dando resultado ou não. Mas eu acho que o sistema é muito bem implementado em Maricá. Tá. Em Maricá tem uma gestão assim... Foi o primeiro, né, inclusive? Até por ser é uma das primeiras. Por ser uma prefeitura com mais recursos, eles aumentaram mais a oferta de ônibus, eles implementaram as bicicletas conectadas ao sistema,
Então, é um sistema mais robusto em matéria de política pública, ele é o que a gente deveria mirar. Porque ela tem a peculiaridade dos royalties do petróleo, né? Eles são muito ricos. Agora, a média, isso eu acho importante dizer, das 135 cidades brasileiras com tarifa zero, 63% estão abaixo do PIB per capita nacional. Então é um mito a história de que só pode implementar a cidade muito rica. Ibirité aqui na Grande BH. Ibirité está aqui, então você tem várias que estão abaixo da média do PIB. Maricá, por ter um PIB per capita muito alto, uma renda muito alta, eles fizeram uma implementação mais bem feita. Agora, vereador, a gente sabe como funciona a Câmara Municipal, né? Já estamos aí com os cabelos brancos, né? Até assim, de ver como funciona. Na hora, né, todo mundo assina, mas à medida que o projeto vai avançando, muitos projetos desse tipo vão correr aquelas desistências ao longo do caminho, principalmente se há uma pressão do executivo, né, e do mercado, vamos dizer, né, de empresários. Os empresários, a gente sabe que eles têm muita influência nessas decisões políticas também. A gente sabe que os vereadores ali vão tirando o pé. Há um outro, hoje o projeto apresentado é o da vereadora Isa Lourenço, do PSOL. É o projeto que tramita na Câmara. Há discussões de alterações nesse projeto ou outras propostas dentro da Câmara nesse sentido também? Isso, na realidade o projeto apresentado, né, liderado pela nossa querida companheira Isa, mas ele foi construído de uma forma coletiva com Minha BH, com tarifa zero, e é uma proposta inclusive que a gente já tinha apresentado, né, no ano passado como sugestão popular, infelizmente acabou não tramitando na gestão anterior da Câmara Municipal, e no início desse ano, eu me lembro que Isa e eu estávamos conversando até no início de janeiro, sobre se a gente ia ou não assinar aquele projeto de resolução que foi liderado pelo PL para sustar o aumento da tarifa do busão promovido aí no início deste ano pela Prefeitura. E a gente dialogando, falou assim, nós não podemos ficar refém dessa tática porque a gente sabe que isso não resolve o problema. O que resolve o problema do transporte municipal é a tarifa zero. Então vamos reapresentar? Vamos. E aí analisando, inclusive, né, assim, dialogando com os vereadores na Câmara, a gente percebeu que não precisava ser só a esquerda assinando esse projeto. E eu repito, o projeto tem assinatura de vereadores da extrema-direita, da direita, vereadores liberais, como por exemplo Irlan Mello, né, que é um dos signatários e dos mais animados com a proposta. E ao longo da sua tramitação, a nossa percepção é que o apoio ao projeto dentro da Câmara tem crescido, ao invés de ter diminuído. A gente conseguiu a aprovação na CLJ, que vocês bem sabem, né? Uma comissão super estratégica na Câmara, que tem uma maioria de direita, passou pela CLJ e a gente... Nesse diálogo com a Prefeitura, a gente percebeu que boa parte das pessoas que assinaram são da base, não todos, né? Mas que também vão pressionar a Prefeitura, né, em torno da aprovação, porque estão convencidos que é necessário. A gente tem o ex-presidente da Câmara Municipal, que é o Gabriel Azevedo, que é um entusiasta também da proposta. Demonstrando que, portanto, não é uma pauta só de um viés ideológico. E agora a nossa tática, né, para seguir a tramitação são basicamente 3. Primeiro, nós vamos dialogar com o empresariado da cidade. Já conversamos, né, Roberto? E vamos voltar a conversar com a CDL, com a Abrazel. A Abrazel, no primeiro momento, foi super aberta, né, que é a Associação dos Bares e Restaurantes. Nós estamos dialogando com eles, inclusive com a ajuda dos vereadores que são mais próximos. Segunda estratégia é o diálogo com a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, nós já estamos tendo reuniões mais técnicas, né, não só com o prefeito, mas também com o secretariado, para botar na ponta do lápis. E terceiro, nós vamos trazer as experiências exitosas do Brasil para Belo Horizonte. Nós vamos fazer um grande seminário na Câmara, vamos trazer Maricá, vamos trazer São Caetano do Sul, vamos trazer Lusiânia, demonstrando inclusive para a cidade, para o secretariado, para a prefeitura e para todo o povo da nossa cidade, para a imprensa, que não é uma proposta deslocada, não é uma proposta distante da realidade, é uma proposta real, factível e definitivamente é a melhor solução para o transporte da cidade. Rapidamente, em que estágio está? Passou da CLJ, já passou por uma outra comissão, né? Para chegar em plenário nesse caminhar, o que vocês estão prevendo mais ou menos? Então, assim, a gente vai, naturalmente, o presidente da Câmara, Juliano, que também tem dialogado conosco sobre isso, né? A gente teve inclusive uma reunião, né, dos movimentos com ele. Boa reunião com o Juliano. A gente vai pautar no plenário, depois que tramitar em todas as comissões, mas também que a gente tiver um acordo, né, assim, minimamente, um entendimento minimamente estabelecido junto à Prefeitura de Belo Horizonte. A gente não tem apego à redação inicial do texto. Se a Prefeitura quiser fazer uma redação diferente, a gente está aberto, né? Mas o ponto fundamental é, assim, eu digo que é inevitável
caminhar para a tarifa zero, mais cedo ou mais tarde a gente vai chegar lá. Agora, Belo Horizonte tem a oportunidade de ser a primeira capital do Brasil. Eu acho que o prefeito vai ficar entusiasmado quando entender, né, que BH vai ser, né, a primeira capital e pode ter experiências concretas para melhorar, inclusive, o comércio na nossa cidade e melhorar a qualidade de vida do povo. Pois é, o senhor falou que começou já a buscar essa interlocução junto à CDL, por exemplo. Como é que tem sido esse diálogo inicial? Como é que eles têm recebido essa proposta? Porque eles têm uma voz importante na capital também. O pessoal da CDL recebeu, está estudando, nesse momento não se posicionou ainda. A Brasel teve uma recepção muito calorosa, muito entusiasmada. Os bares e restaurantes da cidade sofrem com o problema do transporte, aquilo que a gente como falou, a gente estava falando né? agora. E tem uma grande quantidade desses bares e restaurantes que tem até 9 funcionários, 10, 15 funcionários que vão ser beneficiados, vão gastar menos do que gastam hoje com o Vale Transporte. Né? Na verdade, 80% do comércio de Belo Horizonte não vai pagar essa contribuição. Vai estar concentrado em 20%, que são mais do que 10 funcionários. Né? Então, a gente tem tido esse diálogo e acho que esse diálogo ele precisa aumentar. Né? O setor empresarial vai se beneficiar muito, é o que a gente vê nas outras cidades com tarifa zero. Bruno, você não falou nessa construção dos empresários dos ônibus. Cetra, BH, os sindicatos que defendem os interesses, né, desse setor, desse segmento aí. Além disso, você falou que tem que ter uma mudança federal, legislação federal. Qual que seria essa mudança? E por último aí essa questão da própria prefeitura, dessa relação aí que vocês estão construindo com ela também, como que isso vai ser viabilizado? Primeiro que não dependemos de mudanças na lei federal para implementar a tarifa zero em BH. Isso é importante ficar claro. A Câmara Municipal e a Prefeitura têm as ferramentas jurídicas, administrativas e econômicas para implementar esse modelo. No entanto, se a gente tiver, por exemplo, que é uma luta histórica, né, do movimento de democratização do transporte público no Brasil, um fundo nacional para ajudar, né, os municípios a organizarem o transporte público nos seus territórios, isso vai nos ajudar, inclusive como uma potencial fonte de renda também. E também a gente acredita que se a gente tiver esse ajuste da legislação, autorizando as cidades com tarifa zero, né, as empresas a não arcarem, né, com recursos para o fundo municipal ao invés de pagar vale transporte, isso nos ajuda no diálogo com o empresariado. No entanto, a gente repete, é possível fazer em Belo Horizonte, né, com o arcabouço jurídico que temos, né, e também com o esforço e a vontade política da Prefeitura e da Câmara Municipal. Segundo, a Prefeitura de Belo Horizonte, ela está, como eu disse, aberta ao diálogo. É uma proposta nova, então é natural que haja uma certa resistência, né? E eu acredito que o empresariado, né, das empresas de ônibus, eles também precisam entrar nesse debate, né? Eu, particularmente, não procurei ainda, né? Alguém vai ter que procurar eles, né? Mas eu acredito que eles também não vão ter prejuízo na medida em que, assim, vão poder continuar, as empresas que quiserem, né, concorrer no certame. Ficará mais garantido até o contrato. Até mais garantido. Seara, a gente tem... Sem caixa preta. Lá em Calcaia eu conversei com o dono da empresa de ônibus. Ele está muito feliz com o modelo da tarifa zero. E quando você vai ver, assim, cada vez mais empresários do setor, o presidente do equivalente do Cetra no Ceará, ele defende a tarifa zero. O Jacob Barata Filho, que é lá do Rio de Janeiro, da empresa, Rei dos ônibus, defende a tarifa zero. Eles estão entendendo também que é um modelo que ele vai continuar recebendo o valor dele. Só que ele passa a receber por quilômetro rodado. Era a sua pergunta numa outra hora, Lucas. Sim. Hoje, a gente tem um modelo que essas empresas... É muito confusa a gestão, assim, eles recebem pela tarifa. Tarifa não é custo. Se você tem 10 pessoas dentro do ônibus ou 20, isso não muda em nada o custo do empresário. O custo do empresário é o ônibus circulando, é o óleo diesel, é o motorista, a hora do motorista. Então você tem que remunerar essa empresa por quilômetro rodado. O modelo de licitação mais interessante que está sendo feito hoje é no Rio de Janeiro. A gestão do Eduardo Paes está fazendo uma gestão assim, quebrando o contrato, separando, assim, eu vou contratar garagem separada de contratar frota, separada de contratar motorista, separada de contratar bilhetagem. Por que ele está fazendo isso? Porque aí você quebra em várias licitações e não vira aquele cartel que somente uma empresa pode entregar aquilo tudo ao mesmo tempo. Igual aqui, né? Quem que pode entregar? Garagem, 700 ônibus, não sei o que e tal. Aí vai ter só uma que ganha a licitação, você não tem competição, não tem mercado. Então, como você faz, como está sendo feito no Rio, que a gente tem feito esse debate lá na Comissão Especial de Transporte, criada pelo Juliano, você pode permitir que o sistema funcione melhor. Então, esses dois projetos na Câmara funcionam muito bem e BH tem uma chance de dar um salto no Brasil e de ser pioneira no transporte do futuro, que é a tarifa zero. Olha, eu tenho certeza que a gente vai voltar a esse assunto aqui no Entrevista Coletiva, até porque a discussão está só no começo. Por hora, agradecendo muito ao Roberto, ao vereador Bruno, Orion e Murilo, e obviamente a você de casa. Você pode rever este programa e outros também lá no nosso YouTube, na página Band Minas. Para você, uma boa noite e um excelente fim de semana. Até!